Uma tropa de soldados vinda de diversos planetas, sempre em missões de alto risco. Tô falando aqui de Legião Alien, que saiu pelo selo Epic Marvel, e a gente vai ver com detalhes comigo no lado B de hoje, depois da vinheta. Saudações alienígenas de todos os planetas, você está no canal Gico HQ, o canal mais nostálgico quando o assunto são as histórias em quadrinhos aqui do YouTube. Se você ainda não faz parte dessa família que não para de crescer, clica aqui em acionar o sininho para você não perder mais nenhum vídeo. Tem vídeo novo toda semana, sempre com essa pegada nostálgica para você. O lado B é aquele quadro, a gente fala de personagens meio esquecidos, personagens alternativos, que não são os medalhões das grandes editoras. E no caso de hoje eu selecionei para vocês, dentro do selo Epic Marvel, né, que foi um selo que a editora Marvel lançou nos anos 80, e teve muitos personagens interessantíssimos dentro dessa linha, que era uma linha autoral, onde os criadores tinham mais liberdade de desenvolver as histórias, os plots, os personagens. Era bem fora do universo de super-heróis. Tinha muita coisa de ficção científica, que é o caso de Legião Alien. Histórias com aventura, ficção científica, uma pegada bem diferente do universo convencional da Marvel. E também é daqui que a gente vai tirar o Museu dos Quadrinhos dessa semana, que a gente vai falar de Dreadstar, do Jim Starlin. Mas vamos falar aqui de Legião Alien, que é uma legião de... É como se fosse a legião estrangeira, né, famosa aqui na Terra. Então, seres que vêm de diversos planetas para fazer a defesa desse governo formado de 3 galáxias. Então, é uma coisa vastíssima, né? E eles estão sempre em missões perigosas, de alto risco. Os personagens são muito interessantes. E, assim, eu acho que isso aqui daria uma série de televisão muito legal, assim, sabe? Onde as histórias não fossem continuadas, cada dia uma missão. Pô, ia ser bacana de ver demais. E isso também deu origem a um quadrinho meu de criança. Até aqui nesse quadro aqui eu falo dos meus quadrinhos de criança. Eu fiz um gibi chamado Mercenários da Galáxia, que tinha até a ficha aqui de apresentação dos personagens, que aparece no início da história. Tá no outra revista. Aparece a fichinha de cada personagem, dizendo de que planeta que eles vieram, as características. Eu copiei tudinho lá no meu gibi de criança. Depois dá uma olhada, que ficou bem divertido esse vídeo aqui. Mas então, vamos falar então do vídeo de hoje. Hoje a gente vai ver a primeira aventura da Legião, onde eles estão numa missão de defesa, né? Houve assim uma invasão de exploradores, mineradores, né, numa lua ecologicamente protegida por essa grande força galáxia, e os Galáctica e os legionários estão indo lá para expulsar esses garimpeiros ilegais ali que estão destruindo a ecologia do local. Tema bem atual, né? Se vocês forem pensar bem, isso aqui é de 1984, tá bem antigo, mas o tema continua bem atual. E aí eles estão indo em desvantagem, porque eles não podem usar nenhum tipo de armamento que vá causar mais desequilíbrio ecológico nessa lua. Então você vai conferir aí então a primeira história. Os desenhos são muito legais. É um autor que eu nunca mais vi, então o desenho dele é muito bom, é bem dinâmico. A diagramação das páginas para um gibi de 1984, nossa, super moderno. Se você não conhecia Legião Alien, tá aí a boa oportunidade de você ficar sabendo. A editora Abril depois publicou, além da linha Epic, uma graphic novel com os personagens, e depois a editora Brainstorm retomou esses personagens num gibi próprio lá. Não teve vida longa, muita gente nunca deve ter ouvido falar, mas o lado B é isso aí, tem que trazer essas coisas mais esquecidas e bizarras para você ter conhecimento, ou você que era fã como eu, que gostava muito, relembrar as histórias da Legião Alien. No final do vídeo, estou de volta para os recados finais. A história de hoje foi publicada na revista Epic Marvel número 2, de 16 de setembro de 1985, pela editora Abril, e trazia a história publicada originalmente em Alien Legend número 1, com texto de Alan Zellens e Carl Potts, desenhos de Frank Sirocco e arte final de Terry Austin. Na introdução, é explicado que em uma era futura, 3 galáxias, Termor, Ophidius e Auron, se uniram para formar a União Galáctica Tophanica, conhecido pela sigla UGT. O governo da UGT é a Galarquia, e as forças da defesa da União é formado por um corpo de tropas mercenárias chamado Alien, a Legião Estelar. Antes do início da missão, somos apresentados alguns dos personagens principais. Tori Montrock, um humanoide, um tenente, Sarigar, o capitão, nativo do planeta Gentek, Durge, nativo do planeta Pleuron, Jugger Grimrod, nativo do planeta Trax, Meiko, um médico da equipe, nativo do planeta Shod-Ad,
e Torkadum, humanoide do planeta Denal, são alguns dos personagens que a gente vai encontrar na missão de hoje. A primeira missão, denominada A Sobrevivência do Mais Capaz. A gente já começa em clima de ação. A nave-mãe dos soldados da Legião enviados para uma missão de patrulha e proteção ecológica é atingida. O alerta vermelho é soado. A ordem é de abandonar a nave. 2 módulos de escape conseguem fugir. Os demais tripulantes vão ficar para lutar e derrubar os caças Archilons, inimigos da UGT. O módulo Nômade é comandado pelo Torimon Trock. Já o Esquadrão Vetor, comandado pelo Tenente Birk. Uma pane causa a queda do módulo Vetor. O Tenente Birk ordena a retirada dos equipamentos, dos destroços, antes da chegada de visitantes não desejados. Mal ele dá essas ordens, os piratas que estão explorando essa lua e causando desastre ecológico chegam ao local da queda. Antes mesmo da reação da tropa, eles são atingidos pelas armas dos piratas. A Legião está em desvantagem devido ao caráter ecológico da missão e só podem usar dardos, enquanto os piratas exploradores usam armas lasers e outros armamentos extremamente fatais. Todo o esquadrão é chacinado. Birk é o único que restou, mas logo é fuzilado pelo líder dos piratas. Longe dali, na galáxia Auron, sede do governo da União Tofânica, os governantes requerem esclarecimentos sobre a missão. Os soldados da Legião dizem que não sabem por que foram atacados pelos Archilons e que também não têm contato com os módulos que escaparam. Os governantes culpam os comandantes da Legião pelo fracasso da missão. Os soldados alegam que há problemas mais graves do que liberar uma lua ameaçada ecologicamente. De volta ao End Effect 4, o esquadrão comandado por Torimon Trock busca pistas da outra nave caída. Eles encontram os corpos. Parte da equipe lamenta e Torkadum, considerado um psicopata e aproveitador, recolhe os espólios dos mortos. Pad o reprime, mas depois pensa que ele pode estar certo. É então distraído por um som, os ratossauros, criaturas originárias daquela lua. Ele resolve seguir as estranhas criaturas. Um legionário relata o sumiço de Bad, porém o Tenente Montrox está mais preocupado em manter a sua equipe a salvo. Mais tarde no acampamento, os legionários decidem o que fazer com os piratas que mataram seus colegas. Uns querem vaporizá-los, outros querem ater-se às ordens de não usar armas, somente dardos. Essa diferença de pensamentos leva a uma briga, que é interrompida pela chegada do Capitão Sarigar. Sem falar nada, ele somente usa sua cauda para dispersar a briga. Sarigar reforça as ordens. Eles devem fazer uma busca e encontrar Bad, que seguiu os ratossauros, mas usando somente as armas ecologicamente seguras. Na mina pirata, o líder dos mineradores, Prin, quer dobrar a capacidade de exploração, mesmo sob os protestos dos trabalhadores que alegam o risco, e os ratossauros começam a observar o comportamento daqueles estranhos invasores, incluindo o uso de armas. À noite, a patrulha da Legião sai em busca de seu colega desaparecido. Eles chegam nas cercanias da mina. Usando seus dardos, põe um dos sentinelas para dormir. Mas não todos. Logo os legionários são percebidos pelas forças de defesa dos piratas. O combate é iminente. O Capitão Sarigar se vê encurralado, porém ele utiliza dos escombros que caem sobre sua cabeça como arma. Fiel aos ideais da Legião, ele só utiliza os armamentos ecologicamente permitidos. Ele ordena o avanço da tropa em direção ao interior da mina. A equipe de Torimon Trock começa o avanço, mas não passa desapercebida por muito tempo. Logo se vê sob fogo cruzado. Termina aqui a primeira parte da história. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais logo na primeira semana. E o dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens. E 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais.
A conclusão da história foi publicada na revista Epic Marvel número 3, lançada pela editora Abril em 16 de outubro de 1985 e contando com a mesma equipe criativa. Trata-se da mesma história que foi dividida em duas partes pela editora Abril e não de uma nova edição da publicação americana. A Abril coloca um resumo para quem perdeu a edição anterior. Sob fogo cerrado, a equipe do Tenente Montrock resiste aos ataques dos piratas. O tenente manda o soldado Mescad voltar e verificar a retaguarda, a fim de dar apoio às forças que resistem do lado de fora da mina. Mescad encontra Bospor caído e eles que haviam brigado na história anterior. Ele resgata o amigo caído, mesmo que isso vá destruir a sua reputação. Mesmo estando em menor número e praticamente desarmados, os legionários conseguem subjugar seus atacantes, usando de coragem e punhos. Porém, o tenente Montrock percebe que seu soldado está prestes a ser atingido pelas costas. Sem opção, ele rompe as regras, pega um laser de um combatente caído e salva a vida do soldado. Enquanto isso, Jugger Grimrod, considerado o psicopata da equipe, chega ao quartel-general dos piratas. O comando do chefe dos piratas é que a torre seja destruída, mesmo que isso leve ao final da exploração, mas o mais importante é a derrocada dos legionários. Jugger Grimrod mata os vigilantes com requintes de crueldade. Ele então percebe do cinturão de um deles as bombas já ativadas. Sem tempo para parar os mecanismos, ele resolve tirar proveito da situação e usar as armas contra os próprios piratas. A equipe do Capitão Sarigar avança lentamente, enquanto os piratas ainda buscam os legionários no interior das minas. Sorrateiramente, Sarigar se esconde e utiliza sua poderosa cauda como arma, derrotando um por um dos piratas espaciais. Quando dão por si, metade da equipe já foi derrotada. Os legionários então avançam com tudo. Eles se apossam de um dos veículos dos piratas e o capitão Sarigar ordena que o veículo seja lançado contra a base do principal fosso da mina, destruindo sem causar distúrbios atmosféricos ou poluição química. A nave avança. O fosso é destruído. O cerco ao tenente e seus colegas ainda permanece, mas as forças do capitão Sarigar chegam, salvando os heróis presos na mina. Eles vão se reencontrar quando de repente um ruído muito alto, uma explosão, vinda da catapulta que lança os minérios para a atmosfera. Grimrod usou os explosivos dos piratas para destruir a catapulta. Os legionários então partem para o quartel-general aonde se encontram os restantes dos piratas. Eles avançam a toda a carga, atacando com quem tem a mão. Preen, o líder dos piratas, então, que resistia ao ataque, recebe uma facada. A dor causa a perda da concentração e a sua verdadeira forma vem à tona. Ele é um membro do Império Harkiloniano. De posse de um legionário como refém, ele se prepara para fugir, porém é atingido por uma descarga laser, disparado por um ratossauro. O pequeno ser aprendeu a usar a arma, mas ele é morto pelo moribundo Harkiliano, e Sarigar o executa logo após. Ao final restam dúvidas das verdadeiras intenções dos Harkilianos naquela lua, e os legionários ainda notam o desaparecimento de Beth, que está nas cercanias da aldeia dos ratossauros, observando os efeitos da intervenção humana naquele paraíso ecológico. Coletando o lixo deixado pela civilização, um deles aciona uma mina, matando um concorrente. Termina assim a história de hoje. Se você gostou, você vai comentar, dar joinha e compartilhar o vídeo para a gente trazer mais gente boa para cá pro canal. Quanto mais abelha, mais mel. E você pode fazer essa ajuda, né, de divulgar esses personagens bizarros, divulgando aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, esses vídeos aí do quadro Lado B, trazendo sempre personagens meio esquisitos aí. E você pode também ajudar na criação de novos quadros aqui do canal, dizendo que personagens você quer ver aqui no Lado B ou no quadro Pérolas Escondidas. Explora as playlists aqui do
canal, você vai ver que tem muito material bacana, nostálgico, que geralmente os outros canais não mencionam. Aqui a gente fala bastante. Termino sempre convidando, aliás, antes de convidar você para alguma coisa, convidar você para assistir o Museu dos Quadrinhos domingo, que também vai ser aqui nessa semana temática de ficção científica do canal. A gente vai falar de Dreadstar. É um personagem do Jim Starlin que passou por diversas casas editoriais. A editora Globo publicou bastante coisa. A Mitos publicou há uns 4 anos atrás, se não estou enganado, um almanacão compilando as primeiras histórias. Então se você não lembra do Dreadstar, que é uma saga cósmica bem na pegada do Jim Starlin, uma grande epopeia envolvendo religião, política, aventura espacial, a gente vai falar no Museu dos Quadrinhos nesse domingo. Então já está aí feito o meu convite. E o outro convite é para você vir desenhar comigo aqui no curso Desenhando Heróis. É o curso que você pode aprender a fazer as suas próprias epopeias galácticas, assim como o Jim Starlin fazia. Então você vai aprender todas as técnicas envolvendo a criação de personagens nesse estilo Marvel, da DC. Você pode fazer a experiência do curso durante 15 dias, que é o período de garantia legal do produto, e você ainda tem, a gente está com uma promoção, o preço reduzido por tempo limitado. Você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 49,00 para ter acesso a 2 anos de curso. É isso mesmo, você paga 1 ano, mas assiste por 2. E além disso faz parte de um grupo secreto comigo lá no Telegram para tirar as dúvidas sobre as aulas, se você tiver, compartilhar suas experiências com os colegas. É um curso avaliado em 5 estrelas por quem já está cursando, e você pode confirmar tudo isso que eu estou falando nesse link que eu coloco aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre meu trabalho como quadrinista independente, esses quadrinhos do Salomão Vitória, Salomão Vitória é bom, Salomão Ventura e Esquadrão Vitória, tem aqui um link na descrição desse vídeo, clica lá, pode ler de graça os quadrinhos online, pode pedir os quadrinhos físicos, eu mando autografado para você. E se você quiser me seguir lá no Instagram, também tem um link aqui na descrição do vídeo, basta clicar, você é direcionado lá para minha página do Insta. Vai ser muito bom ter você comigo por lá também. Vou ficando por aqui, a gente se vê amanhã, tem aula de desenho, tá? Ó, se você gosta de fazer quadrinhos, amanhã na aula de desenho aqui do canal eu vou te explicar como deixar a sua página de quadrinhos mais dinâmica seguindo o método da Marvel. Ficou interessado? 10h30, separa lápis e papel e vem desenhar comigo aqui no YouTube. E todo dia também lá no Instagram, e a gente se vê por lá, e domingo aqui no Museu dos Quadrinhos. Fico por aqui, gente, se cuida, até a próxima, tchau!